Senhora Deputada Ana Drago. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, há neste momento um debate importante na sociedade portuguesa e no âmbito do sistema educativo que se prende com o anúncio de um decreto que terá sido aprovado em Conselho de Ministros a 4 de novembro, que faria uma redução brutal naquilo que eram as transferências do Estado a favor dos colégios que têm contratos de associação e que, portanto, nos últimos anos têm cumprido aquilo que é um papel de serviço educativo público, no sentido em que estarão em zonas onde a oferta da rede pública não existe. Contudo, esse decreto ainda não foi publicado e, portanto, nós não sabemos exatamente o que é que vai sair daquilo que foi anunciado em Conselho de Ministros e creio mesmo que na altura em que esse decreto for tornado público, for publicado, que esta Assembleia deve assumir um trabalho específico para determinar exatamente que regras devem presidir àquilo que são contratos de associação do Estado, ou seja, perceber onde é que há nova oferta pública que torna estes contratos desnecessários, mas também que tipo de relação estabelece o Estado com parceiros que têm cumprido serviço educativo público e que não podem, de um momento para o outro, ficar totalmente surpreendidos naquilo que é a planificação da sua estrutura económica. Temos também plena noção que estão em riscos postos de trabalho de professores do quadro destas mesmas escolas e não somos indiferentes a essa situação. Quando esse decreto for publicado, eu creio que esta Assembleia deve assumir esse trabalho. Contudo, aquilo que o CDS hoje aqui apresenta não tem a ver com esse decreto, tanto que ele ainda não é letra de lei. E, portanto, o CDS faz aqui, assim, um debate sobre as questões de estabilidade como centrais para a qualidade de ensino. É curioso que, no âmbito do Orçamento de Estado, no que toca à escola pública, o Bloco de Esquerda apresentou um projeto para a vinculação de 15 mil professores contratados. Como é que o CDS entendeu na altura a questão da estabilidade educativa dos quadros das instituições? Votou contra a entrada nos quadros de 15 mil professores que na escola pública asseguram serviço educativo. Vá ver, Sr. Deputado, votaram contra. Aliás, o Bloco de Esquerda, outros partidos apresentaram medidas para que no próximo Orçamento de Estado as escolas públicas não tivessem uma redução dos seus recursos. Ora, o CDS não se bateu por essas mesmas medidas. O CDS achou que no sistema público, bom, é lá entre o Estado e as escolas. Na verdade, aquilo que o CDS hoje nos vem propor é um conceito interessante. É uma espécie de planificação socialista para os colégios particulares e cooperativos. Pretende o CDS-PP que haja contratos de financiamento plurianuais e por ciclos de escolaridade. Pode ser uma boa proposta. O problema é que cria aqui uma disparidade. É que as escolas públicas não têm contratos de financiamento plurianual. A cada ano, o Governo lhes vai dizendo que verbas é que vão ter. E este ano, senhores deputados, este ano, já há um corte de 10%. E, portanto, é com alguma pena que eu olho para este projeto do CDS. Ele apresenta contratos de financiamento plurianual para as escolas privadas, mas nada diz sobre as escolas públicas, sobre a sua estabilidade, sobre o trabalho das suas equipas, sobre a responsabilidade em termos de igualdade de oportunidades que temos para com os alunos que frequentam a escola pública. E tem outras propostas. Tem propostas que não haja iniciativa de expansão da rede pública sem ter em conta a oferta privada. Bom, os contratos de associação pretendem exatamente oferecer um serviço educativo público a que cada criança e jovem tem direito quando não existe rede pública. Tem que haver uma planificação mínima. O que nos assusta é que o Ministério da Educação sucessivamente vá tomando medidas sem qualquer tipo de orientação estratégica. Ou seja, corta a direito, faz percentagens que não se percebe exatamente de onde é que vêm e estabelece limites que ninguém entende quais são os critérios. E, portanto, senhores deputados, há aqui muita matéria certamente para nós discutirmos. O que eu creio que não é aceitável é que o CDS venha aqui defender estabilidade, planificação a longo prazo no âmbito do privado, mas tão pouco se tenha batido por essa planificação contra esses cortes no sistema público educativo. Muito obrigada. Senhora Deputada Rita Rato. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados.
a nossa Constituição é muito clara no que diz respeito às tarefas fundamentais do Estado e, nomeadamente, no que diz respeito ao direito à educação. O artigo 74 e 75 da Constituição garante que todos têm direito à educação com o direito à igualdade de oportunidades e mais diz que cabe ao Estado assegurar o ensino universal, obrigatório e gratuito. Nós entendemos por isso e partilhamos da importância do artigo 75 ao definir que cabe ao Estado garantir e criar a rede de estabelecimentos públicos de ensino que cubram as necessidades de toda a população. É por isso que o PCP, desde há muito, aliás, desde sempre, entende que a prioridade do investimento público é no reforço das condições materiais e humanas das escolas públicas e no alargamento da rede pública. Por isso entendemos que é fundamental o Estado garantir a concretização dos direitos constitucionais no que diz respeito à igualdade de oportunidades. Entendemos, por isso, o ensino particular e cooperativo como um caráter supletivo, tendo em conta que deve garantir o direito à educação onde não existe a resposta pública. Mas defendemos, em primeiro lugar, que o Estado deve garantir essa resposta. E se por algum caso, ou mero caso de responsabilização do Estado na sua tarefa fundamental, ser um contrato de associação a garantir o direito à educação a esses alunos, entendemos, obviamente e naturalmente, a importância dessas escolas no que diz respeito ao acesso à educação por parte desses alunos. É, portanto, bem claro para o PCP que a revisão dos contratos ou qualquer tipo de alteração a estes contratos deve ser gradual e discutido. E, portanto, lamentamos e condenamos a decisão do Ministério da Educação de, abruptamente e impondo uma decisão a estas escolas, tenha tomado uma decisão sem ter em conta as suas reais consequências. E é por isso que o PCP é naturalmente sensível às preocupações dos professores, dos funcionários, dos pais e dos alunos que se encontram nesta situação e que de um dia, literalmente para o outro, se viram obrigados a reequacionar a organização do seu dia-a-dia e a resposta para os seus filhos. Mas não confundimos isto com liberdade de escolha, porque de facto só há liberdade de escolha quando existe resposta pública e resposta privada ou cooperativa. Mas entendemos que, não concordando objetivamente com alguns aspectos referenciados no projeto de lei do CDS e aguardando ainda a apresentação do decreto que revoga o que de facto este projeto de lei vem alterar, entendemos ainda que é preciso refletir sobre as respostas a que são garantidos a estes pais, a estes professores e estes alunos e, portanto, colocamos-nos do lado da sensibilidade perante estes problemas, da especificidade dos problemas e sempre, mas sempre do lado também do reforço da escola pública e da sua missão de garantia da igualdade de oportunidades. Sr. Deputado Pedro Duarte. Muito obrigado, Sr. Presidente. Para uma intervenção necessariamente breve e para reforçar a posição do PSD sobre esta matéria. Em primeiro lugar, para deixar absolutamente claro e inequívoco que o PSD está do lado precisamente inverso e oposto daquela que tem sido a atitude do Governo mais recentemente assumida e anunciada sobre o ensino no nosso país. Nós acreditamos, de facto, na liberdade de ensinar e de aprender e nós não compreendemos o retrocesso que o Partido Socialista tem anunciado, e eu diria um retrocesso pró-stalinista, tendo em vista um monopólio estatal no ensino que é absolutamente inaceitável nos dias que correm. Assim, em segundo lugar, gostaria de reforçar que daremos um sinal político também claro ao votar favoravelmente o projeto do CDS aqui hoje apresentado. É um sinal político que queremos dar, manifestando a nossa divergência com as atitudes mais recentes do Partido Socialista. Agora, em terceiro e último lugar, gostaria também de deixar claro que os nossos métodos e a nossa metodologia para a resolução dos problemas não são as mesmas que o CDS-PP aqui hoje nos propõe. Nós criticamos o Governo por não ouvir os parceiros. Ora, julgo que não devemos legislar no Parlamento sem dar este passo que nos parece essencial. Nós não estamos certos que, de facto, esta iniciativa seja um contributo necessariamente positivo para resolver o problema. E, como tal, na fase legislativa em que nos encontramos do decreto-lei do Governo, nós estamos evidentemente atentos
Não queremos deixar de manifestar e de vincar a nossa posição quanto a esta matéria, mas não pretendemos criar ruídos estéreis, nem criar instabilidade desnecessária nas nossas escolas. Se de facto se confirmar esta atitude pré-anunciada pelo Partido Socialista, pois aí contarão com certeza com o Partido Social Democrata, para em sede parlamentar não só pedir a apreciação parlamentar do decreto-lei, mas propor a sua revogação, no sentido de se reabrir um processo que conduza a um consenso necessário dentro desta Câmara, com todas as forças políticas, para que finalmente possamos encontrar uma solução construtiva que vise, com a maturidade democrática que julgo que já todos devemos ter, perceber que o ensino no nosso país ganha se contar com um ensino público e estatal com cada vez mais qualidade, mas também com a liberdade de ensinar e de aprender que está escrita na nossa Constituição desde há muitos anos. Muito obrigado. Sr. Deputado Mota Soares. Sr. Presidente, eu peço a palavra para uma interpelação à mesa para distribuir um documento, Sr. Presidente. E se me permite, Sr. Presidente, através de Vossa Excelência, eu pedi só que fosse distribuída a atual Lei de Bases do Sistema Educativo. É que parece-me que muitos deputados à esquerda, mas muito especialmente os senhores deputados do Partido Socialista, se esqueceram que a atual Lei de Bases do Sistema Educativo diz claramente que, primeiro, as escolas particulares e cooperativas fazem parte da rede escolar, mas segundo, que no alargamento da rede do Estado tem de se ter em consideração, numa perspectiva de racionalização de meios, é o que diz o artigo 55, o aproveitamento dos recursos das escolas particulares e cooperativas. E parece-me que é exatamente isso que não está a acontecer, é exatamente a lei de qual o Partido Socialista se esquece. Projeto de Lei 462 do CDS, regime relativo ao financiamento dos estabelecimentos de ensino particulares e cooperativos, que procede à quinta alteração ao Decreto-Lei 553/80 de 21 de novembro. A favor? Contra? Aprovado. Votos favoráveis do CDS e PSD. Contra PS, abstenção restantes. Baixa à 8ª Comissão. Projeto de Lei 454 do PS, regime do fornecimento pelos agentes económicos. Senhora Deputada Teresa Venda. Sr. Presidente, era para informar que a Sra. Deputada Rosário Carneiro e eu própria abstivemos no diploma anterior. Fica registado. Obrigada. Não altera o resultado. Projeto de Lei 4.